Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um trimestre da lição dos jovens. Olha só que bênção! Estaremos estudando a lição do terceiro trimestre, Imitadores de Cristo. Esta lição está simplesmente maravilhosa. Nesta ocasião, o comentarista será o pastor Tiago Brasil e vamos já iniciar o tema falando sobre morrer para viver. Claro, apóstolo Paulo não teria como ter outro para comentar, falar, trazer luz a respeito desse tema, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Quero aproveitar aqui este início para convidar você para ficar comigo durante este trimestre, onde estaremos estudando sobre o tema Imitadores de Cristo, nesta lição para os jovens e também outros conteúdos que tem ali no canal. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite a oportunidade para inscrever-se aqui no canal. Tem uma caixinha vermelha aqui na tela, ó. Você pode clicar aqui e inscrever-se também na parte de baixo. Daí você pode se inscrever no canal e você estará abençoando este canal para que leve mais conteúdos a todos os cantos possíveis da nossa nação. Amém? Vamos juntos, então, pensar um pouco a respeito desta lição riquíssima. Morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. O texto principal da nossa lição está inserido em Romanos capítulo 14, versículo 8. Olha só o que Paulo diz aos irmãos lá em Roma, na capital, né? Olha só. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu estou abrindo aqui nesta minha Bíblia, porque essa é uma versão NAA e o texto dela, olha que interessante. Muda pouco, mas traz uma clareza que talvez possa lhe ajudar na compreensão. Eu sei, Romanos 14 e 8. Eu estou lendo 14, 14. Porque se vivamos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, tudo, quer vivamos, quer morramos, nós vivemos para Cristo. Hoje, o cristão que está em Cristo Jesus, que a pessoa, claro, o cristão que aceitou a Cristo como seu Salvador, que recebeu-o em sua vida, permitiu que ele adentrasse em seu coração e fizesse morada, agora ele não mais vive para si mesmo, não vive mais uma vida indissoluta, uma vida segundo suas próprias vontades e paixões, voluntariamente, através do Espírito Santo de Deus, quem capacita o homem a viver este novo estilo de vida. Por que estilo de vida? Porque um estilo de vida, ele diz como aquela sociedade, como aquela pessoa decidiu ou vive por estar inserido numa cultura que tem uma linguagem, uma vestimenta, que tem hábitos alimentares. Então, este povo, esta cultura tem um estilo de vida próprio, peculiar. E o cristianismo tem o estilo de vida dos padrões do reino de Deus. Agora, quer vivamos, quer morramos, é para Deus. E vai entrar em comunhão, em consonância aqui com
o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 4, onde o professor sugere para, como texto bíblico, a leitura em classe. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja a mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não saibais que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo somos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo da morte, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, nós não vivemos mais segundo nossas próprias concupiscências ou vontades, agora nós vivemos o estilo de vida do reino dos céus, nós vemos o que Cristo propôs, o que a palavra de Deus nos propõe, e agora é tão eminente, é tão evidente isso em nós, que uma vez que somos de Cristo Jesus, uma vez que vivemos para Cristo Jesus, então nós estamos apartados do pecado, não como se não tivesse pecado em nossa volta, propostas de pecado diante de nós, não que se não houvesse, mas que através do Espírito Santo nós podemos resistir, negar estas propostas que são colocadas diante de nós. E nós não vivemos em pecado para que a graça se manifeste. Nós vivemos em santidade, mesmo em meio ao mundo que vive em pecado, para demonstrar a graça de Deus. Ou seja, eu não peco para a graça me satisfazer. Nós temos aí alguns que dizem que quanto mais pecado, mais pedido de perdão, mais abundante a graça se faz. Não, não é isso que deve se compreender. O apóstolo Paulo não está dizendo isso, está dizendo que a partir deste momento em que Cristo Jesus habita em nós, nós vivemos agora a graça de Cristo Jesus, nós vivemos sim a novidade de vida e não temos mais que compactuar com a vida prática, com as ofertas, com as propostas, com o estilo mundano, com o estilo do príncipe deste século. Hoje eu vivo a vida de Cristo. Por quê? Eu estou morto para o pecado. E é interessante, uma vez que a pessoa morreu, acaba-se, conclui-se aquela vida dela. Então, não há mais o que se falar daquela pessoa no que diz respeito a ações, porque o que teríamos dela são apenas história passada. Do mesmo modo acontece conosco quando estamos em Cristo. Morremos para o pecado. Não existe mais agora vida para o pecado, porque agora nós estamos em Cristo Jesus, vivemos em Cristo Jesus. Então, uma vez que eu estou morto para o pecado, porque Cristo Jesus nos retirou, nos resgatou da lei que imperava, Jesus Cristo nos redimiu, nos resgatou, tirou o poder da morte que estava sobre nossas vidas e agora nós andamos aqui em novidade de vida, nós andamos aqui em Cristo Jesus, ao ponto que o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, mas sim o Espírito de Deus que opera em mim, que habita em meu coração. Daí a grande importância de eu permitir que o Espírito Santo de Deus gerencie as minhas ações, os meus atos, que ele conduza a minha vida por completo. Então, eu não tenho que viver no pecado para que a graça seja manifesta, porque a graça já foi manifesta. Uma vez que Cristo Jesus morreu, deu a sua vida por nós, ele perdoou os nossos pecados, limpou-nos de
todas as mazelas. Então, agora eu vivo para Cristo Jesus. Agora eu ando, eu estou em Cristo Jesus. Então, quer vivamos, quer morramos, vivamos ou morramos para o nosso Senhor Jesus. Então, o apóstolo está dizendo, de modo nenhum, nós estamos mortos para o pecado, vivamos ainda nele? Claro que não. Ou não sabeis que fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, veja, o batismo, ela é aquela confissão pública, aquela confissão onde a pessoa declara abertamente que agora ela tem uma vivência, uma vida para Jesus. Eu não mais faço parte da sociedade mundana, agora mundana no sentido de práticas pecaminosas, iniquidades. Agora eu faço parte daqueles que voluntariamente, por opção, de forma racional, oferecem culto ao Senhor e escolhem não viver em prática do pecado, na prática do pecado, mas sim escolhe permitir que o Espírito Santo de Deus conduza as suas vidas. Então, uma vez que nós somos batizados, eu automaticamente nasci de novo para com Deus, nasci de novo para Cristo Jesus. Eu não tenho, se eu morri para o pecado, eu nasci de novo para a vida eterna. Então, eu hoje, mesmo vivendo neste mundo, eu já vivo os princípios, o estilo do reino de Deus. E princípios deste reino elementares é seguir as palavras do Mestre, seguir os conselhos da Bíblia Sagrada, ser direcionado pelo Espírito, viver essa novidade de vida, estar sepultado o velho homem, as velhas práticas, as velhas palavras, todos os hábitos que nos afastavam, nos distanciava de Deus. Hoje, através de Cristo, eu pratico e procuro praticar aquilo que nos aproxima diariamente do nosso Deus. Então, está aqui essa rápida síntese a respeito de viver para Cristo Jesus, de não mais viver uma vida dominada pelos pecados, pelas vontades deste mundo. Agora, se eu estou em Cristo Jesus, e uma vez que nós temos isso ratificado na Bíblia Sagrada, temos as leituras da semana aí que o professor destacou, que fica muito claro. O amor de Deus, ele já foi provado, ele está tão provado, Romanos capítulo 5, versículo 8, ele deu seu próprio filho por nós. Então, este amor é a demonstração de Deus para com toda a humanidade, quando a graça se manifesta para nossas vidas. E agora nós temos uma liberdade, é o que eu disse, nós vivemos voluntariamente. Nós não somos constrangidos e nem coagidos pela razão, como Paulo também nos orientou, que nós devemos oferecer cultos racionais de entendimento para com o nosso Deus. Então, nós temos liberdade a viver Cristo Jesus. Então, que eu e você possamos compreender isso. Nós não mais vivemos para o mundo, nós não mais vivemos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Se outrora o pecado dominava, imperava, hoje, através de Cristo Jesus, ele não tem mais império. Lembre-se, se por um homem o pecado abundou, por um homem, este homem Adão, mas por um homem, a graça superabundou. Uma vez que Cristo Jesus tirou o poder do pecado sobre as nossas vidas, o império da lei do pecado sobre nós, agora nós vivemos sob o império da graça.
Agora nós escolhemos, nós voluntariamente agimos de acordo com os princípios do reino de Deus. Então eu decidi não pecar. Eu decidi não errar. Nós decidimos viver o que Cristo Jesus nos ensina. Então, a introdução da lição diz assim: seguir a Jesus não é um processo automático, mecânico e irrefletido. Isso aqui é muito importante. De fato, seguir a Jesus não é que agora são robôs que vivem de forma automatizada. Não, não. É um processo que exige reflexão. É uma decisão cotidiana e consciente que tomamos debaixo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, eu permito o Espírito Santo de Deus entrar na minha casa, na minha vida, e ele vai me conduzir. E eu vou abrindo mão. Sabe, quando um sujeito, vou dar aqui um exemplo, o sujeito vai para o deserto, ele vai preparado. Ele vai com malas enormes, ele vai com todo tipo de utensílio, mas vai passando os dias, aquela carga começa a pesar, ele vai consumindo o que ele trouxe, e o deserto é gigante. O Espírito Santo, ele nos ensina a confiar nele para atravessarmos o deserto da vida, porque nós chegamos todos cheios de parafernália para com Deus. O Espírito Santo é aquele que vai tirando de nós aquilo que não é necessário. Ele vai nos lapidando até estarmos perfeitamente prontos à estatura do varão perfeito. Ele nos, vamos dizer assim, ele nos lapida de tal modo que chegamos a estar nas mãos do Pai, sendo carregado no meio do deserto, com todas as dificuldades, sem nenhum aparato, porque o nosso maior aparato é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é Cristo vivendo em nós. Nós só precisamos dele. Então, quando eu permito que esse Espírito Santo molde, tire toda essa carga que eu carrego, todas essas tralhas que eu trouxe, automaticamente eu vou abrindo mão. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu enganava, não engano mais. Porque o Espírito Santo está fazendo o processo de santificação. O novo nascimento, a regeneração, se deu lá no momento que você falou: entra na minha vida, Senhor. Mas o processo de santificação, ele vem paulatinamente, diário, na nossa vida, pelo Espírito Santo. Então, eu, debaixo dessa operação do Espírito, na decisão contínua e cotidiana, eu escolho hoje não mais trilhar por este caminho. Eu escolho hoje, através do Espírito Santo, não ir para a esquerda, mas para a direita, não ir para acolá, mas para cá, onde é que o Espírito Santo tem nos orientado. Então, é nessa perspectiva que devemos pensar em nosso relacionamento com Cristo como uma dádiva celeste que nos foi amorosamente concedida. Não tem outra maneira de se expressar, explicar esta situação. Diante de tudo que já colocamos aqui nesse início, Deus presenteou, doou, deu dons aos homens, deu o presente do perdão, da redenção, da remissão, da graça sobre o homem, para que agora este homem tenha novidade, tenha uma vida em Cristo Jesus, ao ponto de que ele possa encontrar-se com Deus. O objetivo principal desta vida nova, o objetivo principal desse estilo de vida é morar com Deus nos céus de glória. Que jamais venhamos nos esquecer que somos filhos amados, gerados pela graça do Pai para a realização das boas novas. Por que gerados? Porque nós estávamos mortos. Falamos sobre isso, mas
Em Cristo, somos ressuscitados, vivificados, gerados de novo para a vida, para o nosso Deus. Então, por Cristo Jesus, fomos gerados pela graça que superabundou e nos trouxe vida. E hoje eu não mais preciso viver em prática deliberada de pecado, que a prática deliberada do pecado é iniquidade contra Deus, é cometer vitupérias, zombar do Senhor, é como se precisasse e quisesse que Cristo fosse sacrificado novamente. Mas nós não vivemos mais na iniquidade, na prática do pecado. Nós vivemos agora sob a orientação do Espírito. O Espírito vai conduzindo-nos ao caminho eterno. Glória a Jesus por isso. Vida nova que recebemos, a graça que nos faz mudar de vida. Não tem como, não está aí na sua lição, mas o texto de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, na versão mais conhecida por nós, por todos aí, a grande maioria. Então, essa graça nos faz mudar de vida. É por isso que não tem como eu querer falar que estou em Cristo, que sou de Cristo, que recebi a graça, que estou participante da graça e permaneço praticando as mesmas obras pretéritas. Não tem como. Se eu estou em Cristo Jesus, se a minha vida agora é conduzida por Cristo Jesus, se eu estou enquadrado em Romanos capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu de fato estou em Cristo Jesus, então a minha vida muda. As coisas velhas precisam passar. Agora a graça me faz mudar de vida. Isso é muito natural, porque é o Espírito que proporciona isso. Muda o vernáculo, muda as práticas, muda tudo. Não tem como. O homem passa a ser uma nova pessoa, é nova criatura. Olha só, o argumento de Paulo aos Romanos a respeito da operação da graça e nossa resposta a ele é irrefutável. O apóstolo dos gentios lembra aqueles irmãos que tudo o que eles necessitavam para alcançar a bênção da salvação já havia sido conquistada por Jesus Cristo no Calvário. Isso aqui é importante destacar também, porque o homem não necessita fazer nada para chegar a Deus, para alcançar a salvação, porque o caminho é Cristo Jesus. Ele se colocou para todos os homens prontamente. Cristo Jesus se ofereceu, colocando como o caminho, como artigo definido, o único caminho que existe para Deus. Não adianta tentar outros meios. Por aí dizem que todas as águas desabam no mar, todos os rios desaguam no mar, mas não são todos os caminhos que levam a Deus. Infelizmente, você que pensa dessa maneira está completamente equivocado. Não haverá outro que não for Cristo Jesus. Ele mesmo deixou claro: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o único caminho é Cristo. E eu também não preciso fazer nada para que eu tenha direito da salvação que ele garantiu a todos quantos receberam. Porque esta salvação ela foi dada, distribuída a todos os homens gratuitamente. Até porque
para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se exalte. Isso Paulo deixou registrado, isso não provém de vós, é dom de Deus. E, ou seja, no Calvário, Cristo Jesus nos deu muitos benefícios, muitos presentes. Nos deu redenção, remissão, regeneração, salvação, transformação, santificação. Uau! É muita coisa que Cristo Jesus proporcionou para nós. Agora, diante dessa maravilhosa constatação de amor de Deus que já está demonstrado, como devemos responder? Menosprezando, vangloriando da graça salvadora que foi concedida por meio da vida, de uma vida arrogante, marcada pelo pecado? Romanos capítulo 6, 1. Que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não. Quando eu viro as costas para o ato de Deus, o ato de Cristo Jesus, esse sacrifício maravilhoso que ele fez na cruz do Calvário para nos salvar, nos redimir, eu estou sendo ingrato, eu estou desprezando, desvalorizando o tal amor, o tão grande amor de Deus que proporcionou esta salvação a todos os homens que o aceitar. Então Paulo ensina dizendo, jamais não vamos viver de maneira indissoluta, pecaminosa, para que a graça se abunde, para que a graça se manifeste diariamente. Ela já se manifestou, a graça já está presente. Não há mais o que fazer para que ela sobressaia, apareça, cresça diante. Não, ela já está derramada sobre nós através do ato de Cristo Jesus. Então, Paulo é incisivo e diz: jamais quem teve acesso à maravilhosa mensagem do Evangelho é consciente do sacrifício salvífico de Cristo Jesus para toda a humanidade. Uma vez que eu tenho acesso a essa boa notícia do Evangelho, a palavra de Deus, eu tenho a consciência de que Jesus é a verdade, Jesus é o caminho e Jesus é a vida. Então, a partir deste momento, eu me entrego voluntariamente. Eu sou teu, Senhor. Conduz-me como e para onde quiseres. Tem dever espiritual, agora a pessoa que está em Cristo, que voluntariamente assim se entrega, é como aquele escravo, né? O escravo, ele tinha um ciclo, um período que ele poderia, o escravo hebreu, que ele poderia ficar a trabalho de seu senhor. No decorrer do decurso deste prazo, ele seria liberto para que pudesse seguir a sua trajetória de vida. No entanto, este escravo poderia dizer: eu amo a casa do meu senhor, eu amo ao meu senhor. Então, eu me entrego para ele, eu me voluntario a viver sob o teto do meu senhor, sob as regras do meu senhor. Então, fure a minha orelha, que chama-se o escravo da orelha furada. Nós, uma vez que nós amamos a Deus, nos entregamos a Deus, nós nos submetemos à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, que agora vai nos guiar espiritualmente e moralmente. Então, pesa agora, pela nossa entrega, o dever espiritual e moral de viver em dignidade com o reino de Deus. Então, agora eu vivo a vida que Cristo propôs para mim, não mais a vida que o mundo, o sistema mundano propõe para a sociedade. Nunca devemos proceder como um fariseu legalista, acreditando que a salvação vem de algum artifício humano. Isso aqui eu já disse, mas reforçarei, porque ninguém
não importa quem seja, não tem como pagar, nem com recursos financeiros e nem com ações, a graça. Não há nada, eu já disse isso e repito, não há nada que nós façamos que a retribuição dessa ação seja a graça. Não. A graça ela é dada, distribuída aos homens de forma gratuita. Então, não pense como um fariseu, como um legalista que acha que para alcançar, para ser salvo, é necessário que haja, faça. Não, não. As nossas ações, Paulo deixa isso claro, as nossas ações, em Efésios capítulo 2, elas são oriundas da graça. Uma vez que eu estou em Cristo, eu sou nova criatura e agora eu morri para o pecado, não mais vivo na vida pregressa, agora eu vivo em Cristo, então eu tenho ações de graça. Então as minhas ações são oriundas da graça. Então elas são ações de virtudes piedosas porque são originadas pelo Espírito Santo de Deus. E também nunca viver como um libertino, considerando a graça que liberta como um salvo-conduto, um passaporte para uma vida inconsequente e pecaminosa. Paulo deixou isso bem claro lá em Gálatas 5,13. Nós temos que ficar atentos, porque não é que estamos salvos por Cristo Jesus, isso aqui é um habeas corpus para que eu possa, uma vez que pratiquei, opa, aí peto habeas corpus, estou liberto. Pronto, não. Não salvo conduto para eu sair praticando o que quero. Pelo contrário, ela me impõe espiritualmente e moralmente dever de agir, de ser nova criatura, mudar a minha vida. Então, eu não vivo mais. Por isso que Paulo deixa também registrado que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque eu não faço, eu não vivo mais a vida que eu quero. Agora, eu vivo a vida que Cristo propôs para mim. Gálatas 5,13 diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Jesus Cristo diz: conheçam a mim. Quando ele diz assim: conhecereis a verdade. João 8 está dizendo: conheçam a mim. E então vocês serão livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho dos Homens vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo está dizendo: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, lá no 13. Vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, foram chamados para Cristo. Mas não usem a liberdade para ocasião, para dar ocasião à carne, para dar margem para uma vida libertina. Não, pelo contrário. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, essa liberdade nos permite negar. Liberdade essa tão maravilhosa que voluntariamente eu rejeito coisas que não me traz benefício algum. E benefícios que eu digo não são benefícios físicos, materiais, não. Benefício espiritual, benefício eterno. Que benefício traria viver em pecado? Apenas consequências drásticas para o ser humano. Batismo como imagem pública da nossa decisão interior. Para o crente, batismo não é um mero ato religioso, um rito de passagem. Nunca foi, nunca será. Eu me lembro que antigamente falava: olha, a partir do batismo você não pode mais isso, não pode mais aquilo. Não é que a partir do batismo era se colocado um peso, um mito sobre o batismo, que muitas pessoas não queriam nem batizar. Olha, a partir do batismo você agora não pode mais. Não, não é que agora, a partir do batismo. Uma vez que eu compreendi o Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim. Por isso que o Evangelho precisa ser racional. Ele exige reflexão.
Eu preciso compreender essa boa notícia. Evangelho é boa notícia, é salvação, é transformação. Mas no momento que eu compreendi o que Cristo fez por mim na cruz, que eu falo, eu não tenho o que fazer senão me render a Ele. A partir desse instante que eu tenho essa compreensão de gratidão de tudo que Cristo fez, me retirou do lamaçal do pecado e me colocou sobre a rocha, por conta dessa atitude de Cristo Jesus, eu me resto ser grato. Então, eu já vivo a novidade em Cristo Jesus. Eu aceitei que Ele conduzisse a minha vida. Então, agora o batismo é só para dizer para a sociedade: olha, eu estou afirmando, ratificando publicamente que eu sou de Deus. Então, não é um mero ato religioso, um rito de passagem, não. É um ato público de submergir as águas batismais, indica convicção pessoal. Só que você só tem convicção de algo que você compreende. Então, indicou a convicção pessoal da salvação por meio de uma identificação com Cristo que morreu por amor de nós, de maneira que constitui-se a analogia do batismo para um discípulo de Jesus, assim como a morte do Mestre decretou a garantia da nossa vitória final sobre o pecado. Também por nós, por meio do batismo, anunciamos ao mundo que já não mais identificamos com as obras das trevas, pois morremos para elas. O que dele, da agora em diante, vivemos exclusivamente para a glória de Cristo e Cristo ressuscitado. Então, o batismo é justamente isso, e essa comparação que o apóstolo faz é justamente para dizer que em Cristo eu fui sepultado, o velho homem, as velhas práticas foram sepultadas a partir do momento que Cristo entrou no meu coração. Então, eu não mais tenho vida para este mundo. A vida que agora tenho está em Cristo Jesus. Isso aqui precisa ficar muito claro nessa lição de hoje, porque a lição diz morrer para viver, ou seja, deixar que agora este velho homem não tenha mais força alguma, ação alguma sobre nós. O único que age aqui é Cristo Jesus. Até aquilo que eu penso sobre mim mesmo não tem mais valor. Agora o que tem valor é o que ele pensa a meu respeito. Por isso que é abrindo mão do eu para seguir a Cristo, abrindo mão das minhas próprias convicções para que Cristo Jesus conduza, direcione, diga o que eu quero. Mesmo porque a própria Bíblia Sagrada diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus são maiores e melhores, mais altos que os caminhos do homem. Então, que eu e você possamos deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Se não for significativa, tem alguma coisa errada aí nesse trem, na nossa vida. Vivemos uma sociedade onde muitas pessoas são egoístas, de fato, vivem apenas para si mesmo. Não podemos generalizar, mas na atualidade há muitos interesses nas riquezas associadas a Cristo, o que não foi o que a Bíblia propôs, o que Cristo Jesus propôs. Jesus não propôs riquezas. As riquezas, elas são bênçãos, são consequências de ações, de trabalhos, e algumas pessoas as alcança, mas não é isso que a Bíblia promete. A Bíblia promete riqueza maior do que a riqueza que o mundo oferece. A riqueza é da vida eterna, a riqueza da salvação, da retirada do lamaçal do pecado para a vida eterna. Então, mas poucos dispostos a irem a todos os limites por amor ao Salvador. Quem não associar-se com a cruz de Cristo jamais experimentará a plenitude do reino. Se eu continuar a viver neste mundo como antes da minha salvação, eu, infelizmente, estou vivendo um falso evangelho, uma falsa experiência de evangelho.
viver do evangelho é entregar-me, quase não sai, né? Entregar-me por completo e deixar que o nosso Cristo Jesus direcione nossos passos, direcione nossa vida integralmente. Livres do pecado, escravos de Cristo. Lembra do exemplo do escravo da orelha furada? Exatamente isso. A partir de agora, segundo o tópico da nossa lição, vivendo como livres e não como escravos do pecado. A imagem que Paulo utiliza para tratar a respeito do nosso novo estado em Cristo devia à prática, claro, né, da libertação do escravo romano. Havia um ritual jurídico nesse processo em questão, importante que se deve destacar nessa analogia paulina, é que para um romano a escravidão era uma espécie de morte social. Na verdade, seria uma ação de benevolência do Senhor, que já o escravizado era um cativo de guerra, alguém com uma dívida impagável, e a morte seria o seu destino, sem qualquer direito. O escravo era conduzido como se fosse uma coisa. E a libertação do escravo, pular aqui um pouquinho, a libertação do escravo era um renascimento social. Vamos resumir aqui para a gente não gastar muito tempo lendo, né? Então, quando o professor coloca vivendo como livres e não como escravos do pecado, o apóstolo Paulo ele traz o exemplo da figura lá do escravo romano, essa questão da morte social, porque este devedor, este presidiário de guerra, este prisioneiro, né, que foi cativo em uma das guerras que eles foram, agora eles não têm nome, não têm identidade, eles têm talvez um número e mais nada, não têm voz ativa, eles não têm direitos, apenas deveres, obrigações. Esses são escravos, não têm vida social. E a partir do momento que o seu senhor, por bondade, queira libertar esse escravo que estava condenado à morte, este senhor, ele simplesmente dá vida social para um escravo. Ele vai constituir uma carta de alforria para que este, tendo um nome agora, possa apresentar para a sociedade que ele é livre. Olha, está aqui a minha carta de liberdade. Isso aconteceu conosco. Nós estávamos presos no lamaçal do pecado, nós estávamos vivendo em pecado, nós estávamos mortos para com Deus, estávamos vivendo sob um jugo do erro, do mal, domínio de todas as vontades da carne. Mas uma vez que Cristo Jesus nos alcançou, ele colocou em nós, ele rasgou a cédula do pecado e cravou em nós outra cédula. Agora, o que está cravado em nós é o Espírito Santo, que está em nossas vidas, e a partir deste momento eu não tenho mais uma vida, ou seja, não sou mais um morto social, não sou mais um morto espiritual. Agora eu tenho uma vida espiritual, agora eu tenho uma vida em Deus, agora eu tenho uma vida em sociedade, porque Cristo Jesus me vivificou, ele me trouxe de volta à vida. Hoje eu tenho uma carta de alforria aqui impressa no meu coração. É o Espírito Santo que está selado. Paulo escreveu no Efésios, ele diz que nós somos selados pelo Espírito. Nós estamos selados por Deus. Então, este selo da promessa, este selo é a nossa carta de alforria, a liberdade. Cristo Jesus morreu e cravou em nós a carta para que pudéssemos andar e apresentar. E digo mais,
mostrar para este mundo que ainda está cativo no pecado, ainda mora sob o império, vive sob o império do pecado, nós podemos mostrar que esta carta, que este Espírito, que este Deus tem poder para libertar, porque a graça ainda está disponível. Então nós temos a obrigação, o dever de comunicar a outros que estão mortos, que estão vivendo como mortos. A queda do jugo da morte, isso aqui é maravilhoso. Consequência inevitável e insuportável do pecado é a morte. A morte era a sentença para todo o pecado. Todo homem que pecasse, toda alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus. No entanto, em Cristo Jesus, agora eu e você somos livres, não tem mais um jugo da morte, um peso sobre nossas vidas. Este jugo foi retirado de sobre nós. Agora, o que está sobre nós está a vida, porque tudo foi pago. Aquele jugo, aquele peso, aquele salário do pecado que era a morte, foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário, proporcionando para nós, cancelando este jugo e agora propiciando, proporcionando, gerando, trazendo benefícios da vida. Hoje vivemos libertos, com cabeças erguidas em sinal de liberdade. Nós temos autoconfiança porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço por mim e por você. Então não existe mais império da morte sobre nós. Agora nós andamos sob o império da vida através de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Não temos mais medo. Por que não temos mais medo? Existe uma estratégia muito comum nas hostes infernais. O inimigo, ele usa uma estratégia de acusação, de apontamentos. Ele coloca estampa diante das pessoas aquilo que elas praticaram. Olha, você fez isso, você praticou aquilo, para que essa pessoa fique viva com um medo de prosseguir. Lança em rosto o que fizemos de errado no tempo da escravidão. É isso que o inimigo faz. Ele fica apontando. Olha, você praticou tal coisa. Você é um sujeito abominável. Você fez aquilo, aquilo outro. O inimigo, ele trabalha desta maneira, acusando, fazendo com que a pessoa não consiga sair desse engodo, desse lamaçal, dessa cilada que ele preparou. Mas a partir do momento que você compreender que Cristo Jesus venceu o diabo e que o diabo não quer que você saia das garras dele, por isso que ele faz esses apontamentos contra a sua vida, então você terá liberdade. O dia que você compreender que o ato de Cristo Jesus foi para tirar de você, ele diz, não tenham medo. Não se atemorize, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ele deixa isso muito claro. Não preciso mais ter medo, não preciso mais ter medo das ciladas do maligno, das acusações. Paulo deixa isso registrado em Romanos capítulo 8. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há. O inimigo tenta dizer que você é merecedor do inferno, que você é merecedor de tal castigo, de tal isso, tal consequência. Cristo Jesus diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não mais na lei do pecado. Você está em Cristo agora. Você está em Cristo agora. Aceite o perdão de Deus para a sua vida, aceite a novidade de vida para a sua vida e não mais viva na prática do pecado e passa daqui para frente a ter vida nova, a ter um recomeço, a ter uma novidade de vida. Então, você viverá uma novidade em Cristo Jesus sem medos. Você poderá erguer a cabeça e seguir o diabo
ele quer que esse tipo de tática, com esse tipo de tática, ele quer tornar você inseguro, ele quer fazer com que você viva de forma insegura. Mas Jesus também disse, a Bíblia também diz, quem é quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus. O inimigo não pode mais te acusar. Ele não tem mais poder para acusar. A manifestação do perdão de Deus aconteceu de tal modo que foi suficiente. O sacrifício de Cristo Jesus valeu a pena. Valeu a pena de tal modo que não precisa ser repetido. Antigamente, um sumo sacerdote tinha que fazer uma vez por ano a expiação do pecado por si mesmo e por todos os homens. Cristo Jesus não fez expiação de pecado por si mesmo, porque ele não tinha pecado, mas ele entregou-se para morrer por mim, por você e por todas as pessoas, de forma que uma vez por toda ele satisfez, pagou o preço, de modo que eu e você podemos entrar com confiança no trono da graça e experimentar das grandezas que Deus tem. Já posso viver, pois nasci de novo, é o terceiro tópico da nossa lição. Claro que sim. Discernindo a obra de Cristo por nós. Paulo é bastante claro ao afirmar que o reconhecimento do sacrifício vicário de Cristo por nós é fundamental para o estabelecimento de uma vida genuína. Ou seja, é muito claro aqui que aquelas pessoas que ainda estão presas, amarradas nas acusações, nos engodos do maligno, porque não compreenderam o ato de Cristo Jesus. Enquanto o homem não compreender o tamanho, o valor do sacrifício de Cristo, o que ele fez, o que ele proporcionou, o que ele gerou, este homem permanecerá, infelizmente, num abismo, num engodo, em acusações tremendas, com medos, com angústias na sua alma. Mas a partir do momento que ele compreender que o sacrifício de Cristo Jesus tem valor, então ele sairá, ele erguerá a cabeça e falar: Jesus está me dando oportunidade. Jesus me deu vida nova. Jesus me deu um recomeço. Então ele sai daquele patamar para viver novidades. Então é simplesmente incompatível a consciência plena do amor de Deus com a existência dominada na prática deliberada pelo pecado, ou seja, é impossível conhecer verdadeiramente Jesus e ainda permanecer num estilo de vida dominado pelos impulsos carnais. Efésios 2:3, Gálatas capítulo 5 também, Paulo deixa isso registrado. Agora que eu não vivo mais para o mundo, que eu já discerni, que eu compreendi o sacrifício de Cristo, eu abro mão de permanecer na prática do pecado. Não quero mais praticar este pecado, não quero mais viver esta prática, não quero mais mentir, não quero mais roubar, não quero mais cometer os atos que outrora cometi. Agora eu quero viver Cristo, é isso. O homem que tem o Espírito Santo de Deus é gerado nele esse ímpeto, este impulso que quer repelir o mal. Isso somente através do Espírito Santo de Deus. O homem por si só não consegue fazer isso. Quem opta em viver assim age como se desejasse, ou seja, quem opta em viver em pecado, em permanecer na prática do pecado, reiteradas práticas do pecado, em iniquidade. Olha só, quem opta em viver assim age como se desejasse mais uma vez crucificar a Cristo. E isso é vitupério, isto é perigosíssimo e pode fazer-nos perder a salvação. Devemos viver como mortos para o pecado. Romanos 8:10. Como que o pecado não tem mais domínio sobre nós, não tem mais efeito sobre nós, ele não gera mais nada em nossas vidas. Agora, este pecado, ele está apartado de nós. Eu vivo para Cristo Jesus. Dessa forma, somos convocados
a adotar um padrão de vida excelente, uma prática cotidiana que espelhe o caráter de Cristo. Ainda que o inimigo tente te acusar, você não mais acata, não aceita, não surte efeito aquilo em você, porque você vive a novidade. Você vive Deus, você vive o Senhor, você vive Cristo, um novo estilo de vida, um novo evangelho. Jesus Cristo está dando para você, ele dá a você, através do ato dele, o Espírito Santo para que você possa resistir e viver esta novidade. O fim do império do pecado. Isso aqui é importante, uma vez que nós já comentamos a respeito, mas segue aqui, ó. Paulo era alguém oriundo de uma dupla formação cultural, hebraica e romana. Por isso conhecia as várias perspectivas de que o governo tirano e suas várias formas de ação e elaboração do mal. Partindo dessa visão, o apóstolo anuncia aos seus amigos de Roma que para eles já não existem quaisquer laços de subordinação à tirania do pecado. A morte do Redentor nos deu uma esperança que instaura um novo reino, não terreno, humano, político, mas poderoso no amor, na graça, na misericórdia. A partir do momento que Cristo Jesus vence o pecado, automaticamente o império do pecado é derrotado. Eu vivo Cristo Jesus e esta vida nova em Cristo Jesus não me permite mais subordinação ao passado, ao pecado. Minha subordinação agora é a Cristo. E Cristo, ele é restaurador, ele é transformador. Cristo, ele traz para nós uma novidade tão grande, um estilo tão diferente, que eu já não sou mais escravo. Isso aqui precisa ficar muito claro. Parece que a lição está repetitiva, mas é para que você possa compreender que você morreu. Olha que loucura! Morreu para viver. Como aquela semente que é lançada na terra. Para que ela possa viver e gerar, ela precisa morrer. A semente morre, como se apodrecesse, quebrasse. A partir daquele momento que ela morreu, então ela gera vida. É isso que acontece conosco. Somos mortos para o pecado, para o passado, mas vivificados em Cristo Jesus e agora vivemos e frutificamos. Amém? Mas só é possível através do Espírito Santo. É por isso que eu preciso observar quem é que está assentado no meu coração. O trono do meu coração está habitado por quem? Por Cristo ou pelo príncipe deste mundo? Quem está conduzindo meus pensamentos, minhas palavras? Quem é que direciona isso? Então, que seja Deus, que seja o Espírito Santo. Uma vida consagrada a Deus. Se Cristo reina em nós, como devemos viver? De maneira que devemos portar em meio a uma geração perversa. O apóstolo nos responde: uma vez libertos da iniquidade, devemos andar de modo irrepreensível. Esse padrão de comprometimento com os valores do Evangelho, com os princípios da graça, se confronta diretamente com o modelo pseudo-evangelho que testemunha do mundo atual. Ou seja, ele está dizendo que eu não preciso adaptar o mundo, me adaptar ao mundo para atrair pessoas, para ser aceito pelas pessoas. Não! Agora eu vivo Cristo. Eu vivo Cristo. Abro mão de tudo que o mundo propõe. Não preciso me adaptar às formas, às regras, às palavras que o mundo propõe. Não! Eu vivo o que Cristo Jesus propôs e a partir de então, nessa vida consagrada a Deus, eu sou aceito por Deus. Os homens podem me rejeitar, mas o que importa é que Cristo Jesus me aceita. Cristo Jesus te aceita também, ele não compactua com
as práticas deste mundo. Por isso que ele quer mudar a sua vida. Às vezes é possível que alguém, além de alunos, professores de escola bíblica, esteja participando conosco. Então, o evangelho está posto, o caminho está posto para que você possa seguir. Só que este caminho de Cristo Jesus é o que eu disse lá no início da lição. O Espírito Santo vai te ajudar a tirar a carga que você trouxe, ele arranca de você este jugo pesado e agora vai te dar fé para você confiar integralmente em Cristo Jesus, para ele mudar a sua vida por completo e você conseguir viver uma vida consagrada ao Senhor, uma vida piedosa a Deus, atos de justiça através da sua vida. Conclusão: seguir o Mestre é a própria razão de ser da nossa espiritualidade. Na sociedade decadente que vivemos, as pessoas estão sempre em busca do ego, as suas ambições carnais do pecado. É urgente uma guinada na humanidade em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do jugo do pecado. Deus te abençoe de forma poderosa e especial.